Olá, hoje eu estou aqui com o professor Jonathan Gonçalves, professor do curso de licenciatura em matemática e também do integrado aqui no campus São Paulo do Potengi. Hoje nós vamos entender um pouco de como funcionou a sua formação como professor de matemática e até mesmo seguidamente, depois dessa formação. Como ele conseguiu lidar com a profissão, com os alunos, com as experiências, né? E entre outras coisas. Bom, eu vou começar primeiro perguntando quantos anos ele já está atuando nessa profissão como docente de matemática. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e eu estou atuando já há 16 anos. É um longo período, mas ainda sinto muita falta de várias coisas e ainda não estou completo. Mas já tenho 16 anos de carreira. É muito tempo já, né? Muitas experiências. E assim, o que foi que motivou o senhor a escolher essa área de profissão, essa área da matemática? Bom, em relação à minha escolha, né, eu sempre comento que eu tinha um sonho, né, na minha vida e eu queria ser professor. Mas não era qualquer professor, né? Eu queria ser professor da universidade. E quando eu comentava que eu queria ser professor, muitos dos meus professores diziam, mas tem que ser doutor. E eu fiquei colocando aquilo na cabeça. Bom, se eu tenho que ser doutor, então eu vou ter que fazer medicina. Porque se eu tenho que ser doutor, eu vou fazer medicina para poder, né, ensinar na universidade. Então eu coloquei na minha cabeça que eu teria que fazer medicina. Então eu fui alimentando isso ao longo do tempo até eu chegar à minha 8ª série, que foi quando eu tomei um choque de realidade e descobri que doutor era quem fazia doutorado e não quem fazia medicina. E naquela oportunidade eu estudava para o IF, né? Mentira que não era essa nomenclatura que tinha na época, mas eu estudava para o IF. Era uma época aí, né? E o meu professor de matemática era excepcional e eu comecei a querer estar naquele patamar também, de ajudar outras pessoas, de querer ir à frente e ir mostrando um pouco do que eu pensava que sabia sobre matemática, né? Então foi ali que surgiu, de fato, a troca de medicina por matemática, que era o meu sonho, né, em termos de ser professor. Então foi ali que surgiu essa ideia. Foi um exemplo que o senhor teve de um professor, né? E começou a ver ele como... como é que eu posso explicar? Um exemplo mesmo. Não só isso, o meu desenvolvimento enquanto pessoa dentro da escola foi muito pautada em estar na direção o tempo todo, de conhecer tudo que está acontecendo, de estar na biblioteca o tempo todo. Não vou dizer que eu estava ali para ler livro, nada disso. Eu estava porque eu precisava ganhar dinheiro e uma das coisas que me fazia ganhar dinheiro era estar dentro da biblioteca limpando os livros. Sim. E, claro, quando era um livro de matemática, eu ficava por horas ali porque eu gostava. Eu era bom? Não era bom. Mas eu me interessava pela área e gostava dos desafios. E como eu sempre tive um pouco de facilidade, não era que eu era bom, mas eu tinha um pouco de facilidade, os meus amigos me procuravam para que eu pudesse tirar a dúvida deles, na verdade, de fazer as atividades. Mas, enfim, eu gostava cada vez mais da área e por isso que talvez eu tenha escolhido. Certo. Claro que eu tive alguns exemplos, como eu lembro, como se fosse hoje, do professor Ronaldo Pinto, que era um professor que fazia competições entre as turmas que ele tinha e ganhávamos caixas de chocolate. Então, para mim, aquilo era muito legal. E antes dele tinha um professor Geórgio, que ele era formado em ciências contábeis, e ele dava uma matemática para a gente que era muito diferente da que eu sei hoje. E talvez ele também tenha me instigado para isso, porque ele fazia com que nós competíssemos, mas não era caixa de chocolate.
Era coleção de livro. Naquela época, ter uma coleção de livro era surreal. Então, eu queria ganhar a coleção de livro. Infelizmente, quem ganhou foi uma amiga minha, mas eu fiquei em terceiro lugar. Então, aquilo me deu muitos louros futuros, né? Além disso, eu também tenho que destacar o professor Adriano, que foi esse professor da minha oitava série, né? Que ele realmente nos incentivava, ficava no horário posterior à aula para poder dar um cursinho pra gente, que ninguém tinha condições de pagar naquela época, e ele se doava muito e não recebia nada, né? A única coisa talvez que ele recebia era um lanche da escola que ofertava para que ele, além das xerox, né, que ele recebia para doar para gente. E a satisfação também de estar fazendo um bom trabalho, né? Se importando com os alunos e até mesmo com a aprendizagem. Sim, ele tinha uma preocupação assim de outra natureza. E eu já ouvi, né, várias outras vezes, ele fez direito posteriormente, mas ainda ensina. E quando ele me viu na universidade, já com mestrado, ele ficou assim, muito satisfeito de ver que eu verticalizei o ensino. Isso foi legal. Bom, agora vamos à segunda pergunta. Como você vê a matemática como uma disciplina que pode impactar positivamente a vida das pessoas e a sociedade em geral? A disciplina matemática é uma disciplina carro-chefe dentro da instituição, né? Infelizmente, ainda tem aquele medo que ela oportuniza aos alunos meio que um freio, né, para o seu desenvolvimento. Isso é ruim, porque eu penso que a gente pode formar opiniões a partir do que a gente sabe e não simplesmente com o conteúdo que está sendo proposto pelo professor. O que eu quero dizer com isso? Significa que quando a gente está descrevendo algo relacionado à matemática, a gente não pode pensar a matemática pela matemática. O uso no cotidiano é muito importante. Eu tento explicar dessa forma, trago panfletos, por exemplo, para que os alunos possam entender que dentro da situação, da vida cotidiana dele, ele vai se deparar com determinadas situações e que é importante saber matemática. Então, por exemplo, nos supermercados, geralmente tem promoções quando você compra um valor exorbitante. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 1 quilo de sabão em pó por R$10 e eu tenho a fração de 500 gramas por R$3. Então, a partir do momento que eu compro 2 de 500, eu tenho 1 quilo. E daria R$6. Então, eu tenho o mesmo produto, onde um está na promoção, que é R$9 ou 10, e o outro é 6. Então, se o meu aluno ele vai para um supermercado e ele não consegue fazer essa dedução, ele não está entendendo o que é matemática dentro da sala de aula. E é um ótimo exemplo, né? Porque, assim, o nosso cotidiano, né, tá bem presente a questão do dinheiro, dessas coisas, de contas. Então, é sempre bom a gente trazer esses exemplos, porque já desperta um interesse maior. E fora que também tudo se resume a entender o raciocínio que você emprega dentro das várias situações. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito atarefadas. Mas estão atarefadas por quê? Porque não conseguem organizar o seu tempo. E organizar o tempo é otimizar esse tempo. Quando a gente fala de otimizar, eu estou falando de matemática. Eu estou falando de como você se organiza e programa a sua vida em detrimento das várias ações que você tenha a desenvolver. Então, não é simplesmente, professor, eu não vou usar a equação do segundo grau para o meu cotidiano. Vai. Não do mesmo jeito, porque a gente sempre faz uma tradução, a gente nunca trabalha do mesmo jeito. Eu vou chegar no supermercado e vou fazer uma equação. Vou resolver essa equação aqui primeiro. Não é assim. Mas você acaba fazendo uma função
modular, por exemplo, quando você escolhe um determinado produto e não quer levar o outro. Quando você tem uma marca que você gosta, que você quer comprar aquela marca, mas você sabe que o outro que não é de marca é bem mais barato e faz o mesmo efeito. Então, isso são ideias matemáticas que não estão relacionadas apenas a número, Sim. mas está relacionado a um contexto que está inserido. E eu estou falando muito no dinheiro, mas a gente pode ter outras situações, Sim, como, por exemplo, quando um aluno vai para uma entrevista de emprego e acaba não conseguindo organizar as frases que ele tem, isso daí é matemática. Porque até esse pensamento mais aligeirado vai depender do raciocínio lógico matemático. E não é simplesmente conta. Eu não estou fazendo conta. Eu estou apenas tentando descrever uma situação ou relatar algo que eu vivenciei. Sim. E tudo isso é matemática. Sim. Bom, vamos agora para a terceira pergunta. Durante a licenciatura, participou de algum programa oferecido pelo campus? Se sim, qual? Durante a sua formação como professor? Bom, esse questionamento eu vou contar uma historinha, porque assim, a minha vida nunca foi tão simples como as pessoas acham que tudo cai do céu ou simplesmente aconteceu. Então lembra que eu tinha muita dificuldade em matemática, né? Eu falei já, mencionei aqui. E quando eu entrei na universidade, a minha primeira nota foi 6,5. Nossa, eu recebendo minha nota, porque a média da universidade era 7. Então, eu recebendo a minha nota, as lágrimas começaram a cair. Porque eu era o melhor da minha escola. Então, eu era bom em matemática, no sentido de tirar notas boas. E na universidade eu tirei um 6,5. Então, aquilo foi um impacto muito grande na minha vida. Eu comecei a chorar dentro da sala e eu descobri depois que minha nota foi a segunda mais alta, né? Tinha um 10, que era um menino que tinha sido reprovado, e a segunda nota era a minha. Os meus colegas todos tinham tirado 2, 3, 4, 5. Mas aquilo me impactou. E por ser uma primeira vez, né, que o senhor estava naquela experiência, com aquela matéria, disciplina? Uma primeira nota, então aquilo me deixou meio assustado. E as pessoas começaram a comentar, olha, tem programas aqui que ajudam a você estudar dentro da instituição. Porque eu trabalhava na época, né, fora, eu trabalhava no shopping. E me indicaram alguns programas que existiam, né? Como o programa do PET, que era para ajudar pessoas a partir do ensino superior, né? Em termos de estudo. Tinha o PIBID, na época também já. E tinha outras coisas que eram denominadas como projetos de pesquisa e de extensão. E eu fiquei muito impactado com a história de receber dinheiro, trabalhando na universidade, estudando, e não precisar mais ir para o shopping, por exemplo. Sim. E como eu tinha tirado uma nota baixa, então era a oportunidade de eu ir atrás realmente de algo que favorecesse a minha formação e eu também ganhasse dinheiro. E nessa época apareceu o edital para o PIBID. Eu fiz a seleção, né, para o PIBID, eram 3 professoras na época fazendo a entrevista. E quando eu saí muito feliz, porque eu achava que eu estava aprovado. Eu estava muito feliz porque eu fui muito questionado, eu falei demais, eu falei bem, lá. Tinha tudo aquilo por trás. Só que quando eu estava lá fora, uma das professoras que estava dentro, né, da seleção, ela chegou e conversou comigo e disse: eu gostei de você, você fala muito bem, eu estou com um projeto de pesquisa e você se encaixa nesse projeto. Você tem interesse? Aí eu, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tô no PIBID, né? Assim, eu estava no PIBID. Aí eu disse, professor, eu quero. Porque assim, aqui a senhora já tá me dando a oportunidade. No PIBID, eu acho que eu passei, mas eu não sei se eu passei. Então eu vou ficar no da senhora. E o que era o projeto? Era o
Observatório da Educação. E depois disso, saiu o resultado, né? Depois de 2 ou 3 semanas, saiu o resultado do PIBID e eu fui desclassificado. Ou seja, eu não fui classificado para as vagas. E eu nem fiquei na suplência, porque era tipo assim, 2 suplências, eu fiquei lá, sei lá, de 20 pessoas, eu fiquei na 19ª. Então eu não teria condições nenhuma de assumir, eram 10 vagas na época, e eu não tinha aquele PIBID. Mas eu entrei no Observatório da Educação. E para mim, quando eu entrei, realmente, nossa, eu sofri muito, porque eu entrei no curso de matemática para ter cálculo, para ter continha, porque eu gostava de continha e tal. E a primeira disciplina foi língua portuguesa. A outra foi tópicos da história da matemática. E o projeto que eu entrei era para ler dissertação e tese. A professora disse, olha, esse daqui é o material. O material era 153 dissertações e teses para dividir para 4 pessoas. E depois que cada um lesse, teria que doar para o amiguinho ler também. Então essa foi a experiência mais louca. Eu entrei para o curso de matemática para poder ler. Mas eu aprendi muito com esse projeto. E depois disso tudo continuou, né? No sentido que eu entrei para um projeto de extensão, que era para estar na Conferência Estadual de Educação. Eu fui muito bem aceito, as pessoas, inclusive, conseguiram uma ida para eu ir para Brasília. Não fui, porque na época não tinha como me mobilizar para ir para Brasília, devido ao financeiro. Mas foi um lugar que abriu as portas. E a partir de lá eu nunca mais fiquei desamparado dentro da instituição. Isso foi no início da minha graduação, né? E isso foi no primeiro ano de graduação. Sim. Por mais que eu tenha sofrido o primeiro semestre, que eu só comia biscoito recheado durante os intervalos, ou migalhas do que as pessoas doavam, porque o dinheiro que eu recebia era pouco e não dava, eu conheci o RU, que era o restaurante universitário. Sim. A partir do projeto, eu consegui a alimentação, todos os horários que eu estava vinculados, tanto para a disciplina quanto para o projeto. Então, foi um ambiente muito importante para mim, muito, muito mesmo. E depois disso, começaram a brigar por mim, né? Eu tive, graças ao Bom Pai, eu tive professores que brigavam por mim, então eu fui para pós-graduação como apoio técnico, eu fui para outros projetos de pesquisa e de extensão e nunca fiquei sem bolsa dentro da instituição. Para ver como é importante a questão dos projetos, porque uma coisa vai levando a outra, você vai sendo reconhecido por um professor que vai lhe indicando e aí vai conseguindo mais experiências. E por isso que eu sempre falo de uma frase que praticamente eu já incorporei na minha vida, que eu digo assim, quem é visto é lembrado. Porque realmente, quando eu aparecia, todo mundo me conhecia. Claro que assim, eu tive um problema nisso tudo, né? Hoje eu sou muito conhecido como DJ. E o fato de eu ser conhecido como DJ, talvez acabe com algumas coisas. Por exemplo, academicamente, DJ ninguém sabe quem é DJ. Então, os inscritos de DJ não existem. Então, isso talvez tenha sido um ponto negativo dentro do meu desenvolvimento. Hoje em dia, academicamente, dentro da UFRN ou em universidades que eu já passei, eu sou conhecido como DJ, mas isso talvez seja algo negativo dentro desse percurso. Mas eu sempre fui visto e fui lembrado por várias pessoas. Isso eu gosto muito porque eu tento fazer com que os meus alunos também tenham essa visibilidade para que eles possam também ter as oportunidades que eu tive. Sim, muito importante. Bom, a quarta pergunta é o seguinte:
Poderia compartilhar um pouco sobre sua área de estudo, de estudo aprofundado na matemática, alguma pós ou doutorado? Ok. Bom, em relação à minha formação, então, ó, desde a graduação eu venho percorrendo, né, um caminho da pesquisa. Né? Então, eu entrei no projeto da professora Claudiane Amorim, que era a minha orientadora, e quando acabou os 2 anos de bolsa, infelizmente ela não tinha como renovar. Sim. E como ela não tinha como renovar, ela acabou me colocando como apoio técnico em uma pós-graduação. Eu ainda não sabia direito o que era uma pós-graduação, a não ser pelas dissertações de tese. Eu sabia que tinha que escrever aquele monte de coisa. E quando eu entrei na pós-graduação como apoio técnico, um professor chamado Irã Abreu Mendes, ele disse que ali não era meu lugar, porque eu já tinha passado da experiência. E aquilo, assim, eu não sabia direito o que era. Mas ele me colocou num projeto de pesquisa e disse que se eu me desse bem ali, eu conseguiria mestrado e doutorado. Então eu tentei fazer o impossível. Na época ele me ajudou muito, né? Então eu devo muito ao professor Irã, desde os materiais, livros, computador, tudo isso foi a partir dele. Roupas, inclusive vestimentas que eu uso até hoje, foram doadas por ele. Então eu tenho várias camisas ainda da época que eu andava só com organização, né? Porque eu ganhava as camisas dos eventos de organização, participava, tudo eu estava dentro, então eu era conhecido, inclusive quando eu comecei a dar aula, por organização, porque tinha aqui atrás dizendo que eu era da organização. E o Irã me doou várias camisas, e essas camisas, elas vieram até hoje, né? Porque realmente eram materiais muito bons. E nessa época, quando eu terminei a pesquisa, eu já estava nas minhas últimas disciplinas, né, da universidade, e ele solicitou que eu fizesse a prova para mestrado. Só que assim, ao mesmo tempo que o Irã tinha me colocado o mestrado na minha mão, né, olha, tu faz, porque nessa área de conhecimento, a Claudiane, ela também tinha dito que eu tinha que fazer a prova para entrar com ela. Então eu fiquei assim numa sinuca de 2 bicos para tentar ver o que eu poderia me aprofundar. De um lado eu tinha a história da matemática, num viés relacionado à história do cálculo, a história do início do cálculo, né, que era a parte de variável, como era que surgia a variável dentro do ensino da matemática, de que modo essa letra não era mais incógnita, e esse desenvolvimento histórico a partir de vários matemáticos da época que construíram o cálculo, muito antes de Isaac Newton e Leibniz. E eu tinha do outro lado a escrita matemática, a parte de perfil docente, a parte de formação de professores, do interesse de poder desenvolver-se para a formação inicial e continuada de professores. Não que a história da matemática não me desse esse subsídio, mas um estava muito mais preocupado com a base, a educação básica, e o outro estava muito mais preocupado com o ensino superior. E eu não quis escolher. Eu deixei que acontecesse. E quando eu fui fazer a prova, né, era o mestrado em educação, no dia da prova o Irã não estava por lá, mas a Claudiane estava. Aí eu disse, pronto, então agora eu vou fazer para ela. Cheguei perto, disse, professora, não sei o que eu vou fazer nessa prova não. Aí ela me explicou o que eu devia fazer, introdução, desenvolvimento, conclusão, o que eu deveria inserir, o que eu não poderia. E éramos 75 candidatos e eu e mais 3 pessoas passamos. Eram 6 vagas, sobraram 2. As pessoas não conseguiram passar na prova. E
para todos os efeitos, eu ia fazer para a formação de professores. Então, eu ia me aprofundar nisso, né? Relacionado à educação básica, ou seja, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e o próprio ensino médio. Mas no dia da entrevista, eu descobri que na banca teria a Claudiane, teria a Márcia Goretti, não lembro o nome da outra, mas eram 3 professoras. E eu disse, bom, tinha Josivânia, em vez de Márcia Goretti era Josivânia, e a outra era Magnólia, lembrei agora. Inclusive, essas 3 professoras já tinham me visto em outras vezes, então eu jurava que eu já estava aprovado. Quando cheguei lá, o Irã apareceu. Então eram 4 pessoas na banca. Me fizeram perguntas horrendas acerca do texto que eu tinha falado. E eu fiquei desesperado de um modo que eu jurava que depois dali era a reprovação na certa. Mas venhamos e convenhamos, terminou esse processo e eu fui aprovado não para Claudiane, mas para o Irã, que nem oferecia vaga na época. Mas eu acabei sendo aprovado para ele. Não entendi até hoje, mas fui aprovado para ele. Certo. E deu certo. Eu entrei para História da Matemática, a História do Cálculo. E comecei a desenvolver o meu trabalho de História do Cálculo, até que chegou um determinado momento que eu fiquei sem desenvolver-se. Porque eu só tinha um teórico que eu tinha assumido e esse teórico ele não estava me dando subsídio suficiente para determinar os meus questionamentos, ou seja, responder aos meus questionamentos. Então foi nesse momento que eu voltei para a minha formação inicial e percebi que eu tinha feito muito no Observatório da Educação, que eu poderia pegar essas informações. E foi quando eu fiz uma proposta ao Irã para que eu modificasse o meu tema e falasse um pouco sobre o perfil da pesquisa em educação matemática. E ele disse, tá certinho com o projeto que eu tenho. E esse projeto é sobre história da educação matemática. Aí eu disse, pronto, então é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer e é o que eu aprendi na minha graduação. Então eu saí da história do cálculo e entrei na formação de professores relacionada à história da educação matemática. O tema foi muito robusto, foi muito bom trabalhar com isso. Então hoje eu leciono disciplinas com muita facilidade porque eu tenho uma carga, né, teórica muito aprofundada e isso foi a partir do meu mestrado. Já no doutorado, eu busquei mais a matemática. Dentro das observações que eu fiz na história da educação matemática, eu descobri uma dissertação que falava sobre Carnot. E aquele nome me chamou muita atenção. E eu fui atrás. E eu descobri uma fonte muito importante de pesquisa sobre geometria e cálculo. Eu já fiquei doido para ir para o cálculo. Mas tinha um amigo meu na Universidade Federal do Pará que ele trabalhava com cálculo de Carnot. Então eu disse, não, se ele já trabalha, então eu vou trabalhar com geometria. E eu vasculhei tudo que era possível. Eu fiz um estudo da arte para descobrir tudo. E eu consegui 4 documentos que virou a minha tese. Então o meu estudo foi sobre a geometria de Carnot, que é uma geometria sintética, né? Que a gente pode dizer que é uma geometria antes da analítica, e eu comecei a aprofundar, a entender como eram as construções, porque Carnot não tinha materiais de desenho, mas ele fez com que todas as suas, vou chamar de obras geométricas, elas tivessem um padrão de desenvolvimento, como se ele estivesse ensinando a uma pessoa à distância, o passo a passo, com uma figura já pronta. Então aquilo me chamou a atenção. Então eu quis
fazer o percurso dessa construção. Então, a minha tese, o conteúdo dela é geometria sintética, que é uma geometria que, ora, é relacionada à geometria analítica, ora é uma geometria mais euclidiana, ou até mesmo uma geometria não euclidiana. Então ele fica nesse meio termo, e lá tem situações, problemas, onde eu analisei algumas delas com foco na educação básica. Como eu falei, desde o início eu me preocupava com a formação de professores. Então, no doutoramento, eu tive a mesma impressão, utilizando os saberes a ensinar e para ensinar, matemática, para justamente explicar todo o conteúdo de Lazare Carnot, que era o matemático que eu trabalhei, né, de 1800 a 1806. Parece só 4 anos, mas foram 4 materiais muito densos, né? São dois livros de 575 páginas, uma carta de 18 páginas e mais um outro livro de 293 páginas. Então foram muitas coisas em francês que eu tive que traduzir e, enfim, são muitos detalhes que eu passaria muito tempo aqui falando de cada um, porque eu lembro ainda com muito detalhamento de cada passo que eu fiz na pesquisa. É uma experiência bem, como é que eu posso dizer? Foi tão pesada que é um pouco difícil de esquecer, né? É porque, assim, o processo de pesquisa, ela não é fácil. Eu sempre falo assim, inclusive, eu falo muito para os meus alunos. Pessoas, você coloca lá, teoria do cálculo. Não pense que, porque você colocou essa palavra-chave, vai aparecer já a pesquisa ali para você. Não. Você precisa entender o contexto que a sua palavra-chave está inserida. Porque quando você coloca uma palavra-chave, talvez aquela palavra-chave ela não seja suficiente. Pode ser necessária, mas não suficiente. Ou outras vezes vai ser suficiente, mas não é necessário. Então é importante você sempre ver essa dualidade e entender que o processo de pesquisa é árdua, mas é árdua no começo. Depois o detalhamento vai ficando tão simples. É uma construção de saberes, né? Você precisa tanto pensar no contexto histórico, em relação à pesquisa da matemática também. Você vai se aprofundar nos cálculos, no contexto histórico, como aquilo surgiu, né? E diversas outras coisas. Exatamente. E assim, a pesquisa em história da matemática, história da educação matemática, ela tem muitos desencontros. A gente não vai ter uma linearidade. Eu agora lembro do texto da professora Tatiana Roque, né? O livro dela de 2012, que ela descreve muitas coisas, historicamente falando, mas ela diz, olha, eu estou falando aqui, mas daqui a pouco eu vou falar de outra coisa totalmente distinta. Porque não existe uma linearidade no percurso histórico. Os nossos registros, eles são falhos. A gente só traz à tona memórias que são relevantes. Outras a gente esquece. E ela é relevante para mim, mas para o outro talvez não seja. E aquilo que é relevante para o outro, para mim, pode não ser. São algumas situações, né? Bom, a última pergunta é a seguinte. O que você recomenda para os futuros professores em matemática, através dessas suas experiências vividas? Bom, falar em experiência para os futuros professores é lembrar o que eu faço todos os dias quando eu estou na sala de aula do ensino superior, né? O professor ele deve ser um provocador. Ele deve fazer com que todos fiquem doidos. E eu volto e remexo para o que o pesquisador, né, o Rubem Alves, falava muito, né, nas suas entrevistas. O professor precisa ser o professor do espanto. Ele precisa ensinar o aluno a pensar. Se o meu educando ele não pensa, ele não faz. Se ele não faz, é porque ele está acostumado a reproduzir. E se eu reproduzo,
eu não tenho significado. Então, uma coisa que seria importante dentro da formação de professores é você estar aberto a saber que nem tudo o que a gente faz está correto, mas que a gente precisa o tempo todo se ressignificar. Eu acho que essa fala é muito interessante porque, assim, essa coisa de você fazer o aluno pensar, porque você acaba limitando o seu aluno àquilo que você está mediando, mas você acaba impedindo que ele consiga pesquisar em outras áreas e acabar descobrindo coisas novas, além do que você tinha a mostrar. Perfeito. Eu costumo muito trabalhar numa perspectiva de investigação matemática, né? E nessa hora da investigação matemática, eu faço com que os alunos compreendam que nem tudo que é escrito está correto. Eles precisam estar alerta em tentar questionar o professor, em dar sua explicação, em de produzir algo e de pesquisar. Então é um emaranhado de ideias que vão se desdobrando em outras e fazendo com que o desequilíbrio dentro da sala de aula exista, mas que a acomodação do conhecimento ela venha pautadamente. Eu gosto muito da ideia de fazer com que o aluno repense as suas práticas. Hoje eu fiz uma avaliação em História da Educação Matemática e as pessoas queriam um papel onde eles teriam que definir o que era isso, o que era aquilo. E pautado na minha experiência, né, de como a gente vê a avaliação não é só naquele momento. A avaliação é um percurso. É contínua, né? Isso, como diria o Lucchesi, faça um texto. Ele nem corrigiu, o texto não tá legal, faça de novo. A partir do momento que você tem um novo olhar para aquilo que você escreveu, você acaba tendo uma nova sacada. E essa nova sacada faz com que a construção seja melhor do que a anterior. Dentro do aspecto avaliativo, eu não estou preocupado na escrita, eu estou preocupado na postura, eu estou preocupado na oratória, eu estou preocupado no fato da pessoa estar falando algo que seja relevante não para os outros, mas para si também. Será que ela acredita naquilo que ela está falando? Então, o que eu gostaria que as pessoas tivessem, né, oportunidade de ter na sua formação é professores que enlouqueçam vocês. Enlouqueçam no sentido de colocar para pensar. Eu vou colocar um limite aqui com x tendendo ao infinito, onde a função ela é uma função simples, é uma função constante. E aí, se é uma função constante, para que eu vou usar uma tendência ao infinito? Para eu mostrar que às vezes a gente para raciocinar e esse raciocínio faz com que você se desenvolva. Busque. Eu vou buscar um exemplo parecido. Esse exemplo, ele vai fazer com que aquilo que era inquietante faça mais sentido. E essa busca o tempo todo é algo importante. Os alunos reclamam, o professor não tem planejamento. Aí eu vou e coloco um planejamento onde todos os dias estão determinados, mas o meu aluno não lê o texto. E o que eu vou fazer como ele não lê? Vou fazer ele ler. De que modo? Com as várias estratégias. Hoje, eu sempre falo assim, eu costumo dizer, eu vou pegar o aluno e vou no dedômetro. Vai ser tu agora. Mas eu acho que isso já é ultrapassado. Hoje eu vou nas cartinhas, no jogo, na brincadeira. Hoje a gente fez uma queimada dentro da sala de aula. Os queimados eram as pessoas que eram favorecidas a reexplicar o que tinha explicado. Isso foi bacana, porque eu tive um momento muito esdrúxulo, né?
fugiu totalmente daquela situação cotidiana, porque assim, por mais que seja uma disciplina diferente, por mais que seja uma metodologia diferente, mas a prática cotidiana faz com que aquilo fique chato, monótono. E a partir do momento que a gente faz uma reviravolta na sala de aula, aquilo faz mais sentido e tem mais significado para aquele que está presente. E, consequentemente, como é uma formação inicial de docente, ele vai colocar em prática e vai fazer com que mais pessoas se sintam atingidas pelaquela emoção, pelaquele entusiasmo da sua formação inicial. Bom, então essa foi a nossa entrevista com o professor Jonathan. Agradeço muito pela sua participação, por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. Estamos extremamente gratos. E a sua fala, todas as experiências que o senhor apresentou aqui vão ser de extrema importância, tanto para os professores que estão em formação, quanto para as pessoas que pensam em fazer seguir essa profissão, né? Então, é muito gratificante e só agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de ter participado e assim, eu espero que esse vídeo, né, ele possa servir como base para muitas outras pessoas pensarem que tudo que a gente faz tem um significado, mesmo que não seja logo de imediato, mas no futuro a gente sempre utiliza algo que a gente aprendeu na escola. Muito obrigada. Tchau, tchau.